É isso que eu ia te perguntar, cara. Uma coisa é você ter ambição quando você não tem nada, né? É mais fácil você ter o sangue no olho do que talvez quando você conquistou alguma coisa. Eu, pelo menos, passei por isso, assim, de quando eu conquistei o que eu queria, eu falei assim, tá, e agora? Sumi um pouco do sangue nos olhos, sabe? Cara, Essa isso é bem coisa. legal. Isso é Como, bem legal. como mantém isso? Como é que puxa essa motivação sempre? Cara, o ser humano tem uma questão que a gente pode chamar de qualquer forma, né? Mas eu chamo de termômetro financeiro, que é exatamente o patamar que você se sente confortável. Eu, por exemplo, no meu caso, percebi que quando eu recebo 2 salários seguidos de 30 mil reais, começo a querer relaxar. E aí eu me comparo com outros amigos meus que ganham mais, né? E eu lembro também, pô, esses 60 mil reais que eu tenho a mais no meu patrimônio, parte disso eu já gastei, não resolve a minha vida em nada. Preciso continuar correndo para continuar aumentando ali esse patrimônio, até o ponto ali, de, quem sabe eu ter 30 mil reais de rendimento já, né, isento de inflação, já descontou a inflação e já está ali junto comigo, esse valor. Né? Então, acho que é muito relacionado às pessoas que a gente tem por perto e a gente começar a fazer conta do que a gente quer na vida. Né? De, poxa, quero poder não trabalhar sexta-feira de tarde, ou não trabalhar sexta o dia inteiro. Quero poder fazer mais viagens com a minha família, curtir mais com a minha namorada. Quanto que eu preciso de patrimônio acumulado para ter isso sem precisar trabalhar? Por mais que você continue trabalhando. E a gente vê que muitas vezes a conta é um pouco mais longe do que a gente imaginaria Verdade. ali, né? E o termômetro financeiro ele funciona ao contrário também, porque tem gente que o normal dela é estar endividado. Você pode entregar ali uma pessoa que o padrão dela está devendo uns 30 mil na praça. Você entrega 50 mil na mão dela, ela dá um jeito de ficar negativa em menos 30. Um cliente meu uma vez me contou de 2 sócios que ele teve, né, que eram bem contrastantes ali. É bom porque pontua bem essas duas situações. O primeiro era um cara que ele tinha tido uns problemas na infância e ele foi criado por uma outra família. E nessa família ele não podia nem abrir a geladeira, porque era uma casa estranha. Então ele passou a infância dele inteira numa casa que não era dele, numa família que não era dele. Os caras estavam meio fazendo favor para ter ele ali. E ele foi um cara que, né, tudo que ele podia ele guardava. Porque ele tinha muito medo de talvez ter passado fome na infância, de não ter as coisas dele, de faltar em algum momento. Então o cara guardava tudo, andava de qualquer jeito. Esse era um agricultor, até esse cliente. Ele falava que o cara não queria adubar de jeito nenhum a produção. Achava que era jogar dinheiro fora. Assim. Fica jogando os troços aqui, essas plantas nascem com ou sem adubo, sabe? Aquela situação. Mas você consegue melhorar o preço do produto tendo mais qualidade, no final das contas. Depois ele teve um outro sócio que veio de uma família que tinha muita grana na região. E era um cara que sempre estava endividado porque ele tinha o conforto daquela herança do pai. Então, ele sempre tinha ali, sempre estava devendo ali 30 mil, 50 mil. E se surgia alguma situação de uma venda grande ali da safra, entrava um dinheiro, ele trocava de carro, ele reformava o apartamento e ele voltava a dever mais ou menos ali uns 30, 50 mil, mas agora para pessoas diferentes. Né? Ele pagava aquilo, ele só trocava a dívida. Porque o ponteiro financeiro do cara ali era no menos 30. Então as pessoas elas têm ali essa questão, né? E eu acho que o grande segredo é você começar a fazer conta e entender para onde que você quer jogar o teu ponteiro financeiro, né? E as pessoas podem te ajudar muito nisso. O próprio assessor de investimentos, né? Na primeira reunião eu já tento entender ali quanto que é o custo de vida daquela pessoa, o que ela imagina da vida dela por 20, por 30 anos, né? O que ela quer realmente como liberdade financeira. Poxa, eu quero viajar ao mundo. Então talvez teu gasto fique um pouco maior. A gente não pode só usar o valor que você gasta hoje. Né, para entender quanto que ela precisa ter realmente de grana para viver o resto da vida. Ali, podendo utilizar esse patrimônio, já tendo aquilo corrigido pela inflação. Então, eu, de certa forma, puxo ali com alguns argumentos lógicos, com a questão matemática, esse ponteiro da pessoa para lá. Às vezes, a pessoa acha que está com a vida resolvida. Fala assim, não, Rafa, mas eu já juntei aqui 3 milhões. Tá, mas quanto você gasta por mês? 50 mil. Tá, e quanto você consegue guardar? Consigo guardar uns 2, às vezes uns 5. O cara, a gente precisa de 10 milhões, cara. Os 3 não resolve nada. Mas como 10? Você vai te gerar 30 mil por mês, esses 3 milhões ali, quando bem alocado. E a inflação vai vir e vai
corroer teu patrimônio. Então, a gente precisa de 5 para gerar os teus 50 e precisa de 10 para ainda corrigir a inflação. Se não corrige a inflação, você vai ter um prazo de vida limitado, você vai começar a consumir aquilo. Aí você só vai poder viver até os 85 anos. Se passar daquilo, acabou o dinheiro. O cara já falou assim, poxa, interessante esse ponto, né? Não imaginava. Agora, se o cara conseguir guardar é outros 500, né? Ele entendeu a matemática, mas ele ajustar ali as despesas. E tem outros casos que são... Esse eu vejo como casos muito legais, assim. Porque às vezes, até na primeira reunião, né? Teve até um caso essa semana, né? Comecei a reunião ali, estava o marido, a esposa, e durante toda a reunião a impressão que eu tive ali pelo que eles falavam era que eles estavam mal lascados financeiramente. Assim, no sentido de, Rafa, a gente está gastando demais. A gente gasta 25, às vezes 30 mil por mês, nossos custos fixos são muito altos. Né? Eu falei, não, vamos ajustar, isso é tranquilo, vai depender de vocês, mas a gente vai conseguir sair daqui com um norte. E quando a gente começou a verificar, vi que eles tinham ali 1,5 milhão, mais ou menos, investido, e tinham mais uns 8, 9 milhões em imóveis. Só que aquilo não estava sendo bem remunerado. Um dos imóveis era casa, o outro não estava alugado, e o outro estava com um aluguel praticamente irrisório, de um contrato que já estava gente há 20, 30 anos lá. Então, às vezes, você pega gente que já está aposentada, só que o patrimônio está mal alocado. Sabe? Isso pode acontecer também com médicos, né? Já, inclusive, vi situações desse tipo. Ele tem participação no hospital, ele tem participação numa clínica. Mas ele não pode parar de trabalhar, ele não consegue vender aquilo para gerar renda para ele. Ele fica meio preso, assim. Sabe? É como, por exemplo, você já está... Supor, daqui... Você está com seus 45 anos, você decide que você quer viajar o mundo com a tua gata, quer aproveitar e, poxa, deixa a galera que você treinou tocando ali as situações, vai vender, às vezes, outros estúdios que tu construiu. E aí você fala assim, poxa, para eu vender isso vai dar uma trabalheira danada. Às vezes aquela equipe que eu formei não está tão preparada para tocar o negócio sozinho. Né? O mercado já não tem muito dessas situações. É algo que está ali, você sabe que aquilo já foi combinado. Principalmente quando a gente fala de rendas fixas, né? Quando você empresta dinheiro para um banco, quando você empresta dinheiro, né, para o governo, quando você se posiciona em uma boa empresa internacional. Empresas podem variar, vai ter oscilação, mas o dividendo é algo previsível. Né? Então, você deixa ali que o Mark Zuckerberg vai tomar as decisões do Facebook. Eu quero saber do meu dividendo. Então, o Facebook não paga dividendos, né? A Meta hoje. Um exemplo, né? O presidente do McDonald's lá que vai tomar as decisões. O importante para mim é que caia ali aqueles 3% em dólar ao ano, que é o que eu preciso para viajar o mundo. O preço subiu, o preço caiu, não importa muito para mim. Né? Eu acabo enxergando muito dessa forma ali, né? Situações que